Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um Angra em Revista, neste sábado, dia 2 de Abril. Presidente, novo mês, obrigado mais uma vez por Eu aqui agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. Presidente, inevitavelmente teremos que falar sobre o que está a acontecer com os nossos vizinhos georgienses, sobre a crise sismo-vulcânica. Neste caso, a autarquia de Angra, em caso de necessidade, está preparada para poder eventualmente receber ou enviar apoios para a nossa ilha vizinha? Com certeza, é a nossa obrigação. Aliás, quando foi ativado o plano de emergência a nível regional, também foi feita uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, exatamente para fazer o planeamento necessário face a alguma necessidade que surja lá ou cá, porque, na verdade, São Jorge é aqui. Nós estamos mesmo aqui ao lado e, portanto, o que acontecer lá, inevitavelmente, tem efeitos aqui. E, por isso, temos todos em conjunto de planear e de estar preparados para... Esperemos que seja para nada, que seja apenas um exercício, mas na hipótese de acontecer qualquer coisa, temos a obrigação de estar com prontidão máxima naquilo que seja preciso para socorro lá ou para socorro aqui, porque de facto estas coisas não são propriamente num local, têm uma abrangência que facilmente chega até cá. Até porque em caso de alguma eventual crise maior, pode eventualmente afetar até, se calhar aqui a zona oeste da Ilha Terceira, o município, neste caso que abrange o município de Angra, não é? Eu creio que não é tempo para fazermos futurologia e particularmente não é a altura de nós estarmos a falar de coisas que têm, enfim, um grau de probabilidade que nós não conhecemos. Aquilo que é a nossa obrigação é estar sempre preparados e, em particular, quando acontece qualquer coisa que, enfim, que tem uma relação direta e imediata connosco, a Proteção Civil Municipal tem que estar pronta para intervir. Aliás, todos nós, porque no fim de contas estas questões da Proteção Civil não são apenas da Câmara ou do Governo, são de nós, das nossas famílias, das nossas casas. Portanto, este é um tempo em que todos têm a obrigação de estarem bem preparados para o que quer que aconteça e de tomar as necessárias medidas nas suas residências, nas suas casas, ter a certeza que não têm coisas pesadas em lugares altos e, enfim, aquelas recomendações básicas que todos nós já conhecemos de cor, mas que está na altura das pessoas olharem para elas. A Proteção Civil, inclusive, tem nos últimos dias, não é, através das suas redes sociais, informado feito ampla divulgação, aparece na televisão, aparece nas rádios. Nesta altura, todos nós temos a obrigação de conhecer isto de cor, como se costuma dizer, de cor e salteado, e sermos capazes de pôr em prática, porque é isso que interessa. Presidente, ocorreram relatos nos últimos dias de que os georgienses preferem abrigarem-se na Ilha Terceira do que efetivamente ali à volta no Faial e no Pico. Tem conhecimento de algum caso de... Bom, há pessoas que têm família aqui, pessoas que têm amigos aqui e que alguns deles vieram para cá e ainda bem que assim é, e obviamente que os terceirenses estão sempre de braços abertos aos seus irmãos georgienses e portanto não Somos um povo acolhedor à partida. Não, e além disso, entre a Terceira e São Jorge há aqui uma proximidade histórica, uma proximidade de famílias, uma relação que é mesmo uma relação de irmãos e, portanto, aqui os georgienses são família. Presidente, continuando falando fora de portas, esta quinta-feira passada decorreu um concerto solidário de uma cantora com algum nome, neste caso ucraniana, que veio refugiada com o seu filho. É um concerto que terá a sua remuneração, neste caso será para reverter a favor do exército ucraniano. A Câmara tem previsão de mais eventos para os próximos dias deste âmbito? Nós estamos a Câmara, já apoiou alguns eventos aqui estas últimas semanas e estamos sempre disponíveis para qualquer coisa que ajude uma causa tão nobre e tão importante, porque é preciso não esquecer que o que se passa na Ucrânia, enfim, não é tão próximo, nem é tão imediato como aquilo que nós falámos de São Jorge, mas a verdade é que nos afeta, porque a defesa da liberdade e a defesa da paz é uma matéria que diz respeito a toda a humanidade e, portanto, nós, enquanto europeus, temos um interesse direto e imediato naquilo que está a acontecer na Ucrânia. E por isso também é a nossa obrigação ter uma participação e sermos claros em relação àquilo que achamos que está certo e o que achamos que está errado. Porque os relativismos são uma coisa muito, muito má nestas coisas. Portanto, há coisas em que é preciso tomar partido e é preciso ter a coragem de dizer que as coisas não podem ser assim e de facto, o que está a acontecer e o que aconteceu na Ucrânia é algo que
não é do século XXI, tem mais a ver com as desgraças do século XX, do princípio do século XX, que levaram à gigantesca tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, e todos nós, olhando para trás, olhando para a história, vemos os riscos que estão diante de nós, e por isso não podemos voltar a repetir os mesmos erros que se cometeram nos anos 30 do século passado. E por isso é importante apoiar, não apenas por razões humanitárias e não apenas, enfim, por solidariedade com as pessoas que estão a ser diretamente afetadas, mas também porque é no nosso interesse pessoal, no nosso interesse enquanto sociedade. Esta questão não é uma questão dos ucranianos, é também uma questão nossa. E é neste sentido que as coisas têm que ser vistas. E é curioso que isto afeta-nos diretamente, não só, por exemplo, agora com o aumento dos combustíveis. Esta semana também saiu uma nota muito engraçada de que, por exemplo, em São Jorge, a crise sismo-vulcânica causa efeitos económicos, neste caso, não tão graves do que, por exemplo, os efeitos económicos que vêm da crise da guerra do leste europeu, nomeadamente, certamente nas rações e nos outros tipos de materiais que normalmente são importados, não é? Ou neste caso vêm desses países, não é? Que nós comercializamos com eles. Tudo aquilo que mexe com o setor da energia tem um impacto profundo sobre a economia. Nós vemos, neste mundo, nesta época, vemos numa economia que tem uma base energética muito intensa. A energia está na base de tudo, desde o transporte que nos leva daqui para lá até aquilo que nós fazemos nas nossas casas. Portanto, nós temos uma grande dependência sobre o setor da energia. E a Rússia é um dos grandes players a nível mundial no setor da energia, portanto o embargo à Rússia e todas as consequências que isso traz tem, obviamente, reflexos. E, no fim de contas, isto acaba por ser uma espécie de contribuição de guerra que nós também estamos a pagar. E tem esse peso e esse significado. E, por outro lado, também, nós vivemos numa região em que a dependência no setor agropecuário em relação a alimentos importados tem vindo a crescer, se calhar a crescer excessivamente. Nós, de alguma maneira, também aqui desviamos daquilo que devia ter sido e deveria ser o nosso objetivo, que era termos uma economia que assentasse essencialmente sobre os recursos próprios, mas infelizmente não foi esse o caminho que seguimos e nesta altura a produção de leite e a produção de carne dependem muito de alimentos importados e aí a Ucrânia é uma das grandes fontes de cereais. Portanto, obviamente que isso depois entra pela fileira da lavoura dentro e vai afetar toda a nossa economia. Portanto, nós estamos de facto, um impacto direto na nossa estamos de economia. facto a sofrer um impacto grande e profundo e provavelmente um impacto duradouro, que é outra das questões que é preciso ver-se, é que mesmo que a guerra acabe agora e que estas conversações de paz que estão a decorrer na Turquia venham a ter algum efeito direto, os efeitos da guerra esses, infelizmente, vieram para ficar. Porque obviamente que o embargo à Rússia vai se manter por tempo indefinido, e, portanto o setor da energia vai continuar afetado por isso e a Ucrânia está virtualmente destruída e, portanto, a produção de cereais na Ucrânia vai demorar muito tempo a retomar a sua normalidade. Portanto, nós não estamos a viver um tempo que depende de umas semanas de guerra, estamos a viver um período que tem agora consequências que vão ficar connosco durante algum tempo. Até porque normalmente a recessão económica nem é durante, é após, porque vêm os efeitos secundários. Presidente, virando os olhos, neste caso para algo económico, mas mais direto da Câmara Municipal, a Câmara apoiou, neste caso, filarmónicas, sociedades, entidades sem fins lucrativos que normalmente acolhem os bailinhos de Carnaval e entre outras iniciativas. Neste caso foi de âmbito ainda relacionado com a pandemia. Esta é uma consequência direta de não ter havido o Carnaval que nós estamos normalmente habituados a ter. Na verdade, uma boa parte dos salões e das filarmónicas vive dos eventos que vão acontecendo e que servem para ganhar os fundos que servem para manter o salão. Ou seja, uma sociedade que tem uma estrutura tem que pagar a água e a luz todos os meses, tem que manter o limpo, tem que fazer a manutenção mínima para que as coisas funcionem e isso tem custos constantes que normalmente são cobertos a partir de períodos em que há maior afluência de pessoas. A não existência do espetáculo ou da congregação de gente do Carnaval teve como consequência que mais uma vez não fosse possível obter os fundos necessários e é por essa razão que a Câmara resolveu ajudar. Não é que seja uma questão, não é que isto seja muito agradável, nem sequer que seja bom, porque era muito melhor que isto não tivesse acontecido. Exato. Mas trata-se de uma necessidade, porque caso contrário nós vamos descapitalizar as instituições
e vamos perder um património que durou décadas a construir. É preciso não esquecer que em cada salão, em cada sociedade, está ali o investimento de muitas gerações, muito trabalho e muito esforço, E que está agora uma não pode ser infraestrutura para deixado, manter. exatamente, e não é preciso não deixar perder. E é com esse objetivo de garantir o futuro que a Câmara resolveu dar esse apoio. E isto não é a primeira vez que aconteceu ao longo destes últimos 2 anos regularmente, porque na verdade essas instituições ficaram praticamente privadas de todos os seus rendimentos. Presidente, é a altura destas instituições começarem a pensar realmente em melhorar as condições de salão, de evacuação, entre outras coisas que esta pandemia nos veio ensinar que são necessárias em caso de haver Sem uma dúvida. necessidade. Aliás, isso é uma questão que nós desde há uns anos para cá que a Câmara tem vindo a falar nisso. A Câmara tem vindo a dar alguns apoios substanciais a algumas instituições no sentido de melhorarem as condições dos seus salões, quer no que diz respeito à comodidade, a questão das bancadas e as questões de ventilação, mas mais importante agora mesmo é garantirmos a segurança. Nós continuamos a ter muitos salões que não têm rotas claras de evacuação, ou seja, se a sala estiver cheia e acontecer qualquer coisa, Uma porta rápida para a rua. os riscos são muito grandes. E depois, algo que é extremamente frequente, não tem ventilação adequada. Hoje em dia, a presença do chamado AVAC é uma questão também de segurança e uma questão de saúde, porque de facto nós não podemos estar num espaço todo fechado em que a qualidade do ar interior, no interior da sala, depois degrada-se rapidamente e a probabilidade de se transmitirem doenças de uns para os outros também. Por isso é preciso iniciar um programa de investimento nestes salões no sentido de os dotar com condições, primeiro, de evacuação, que é algo que é fundamental existir, e depois também de qualidade do ar, de maneira que se possa lá estar em segurança e com a comodidade que esses salões devem ter. Presidente, a Câmara Municipal anunciou a intervenção em várias estradas, neste caso na rede viária municipal, nomeadamente em freguesias como Ribeirinha, Porto de Deu, São Sebastião. Quem nos dá mais pormenores no que toca a essas intervenções? Isto é a continuação de um plano de intervenção que é permanente, todos os anos se faz nas vias municipais, que aliás neste momento são um dos problemas principais que a Câmara tem para resolver. Nós tivemos aqui um período de alguma redução no investimento em vias, porque no último quadro comunitário não houve nenhum apoio para isso. Exatamente. Tentou-se esperar para este novo quadro para ter essas verbas. As verbas também não estão, mas nós vamos ter que fazer investimento com fundos próprios, porque na verdade as pessoas têm que circular e temos muitas vias em muito mau estado. Tem desgaste todos os dias. Tem desgaste todos os dias e mais a nossa rede viária tem muitos troços que têm pavimentos com muito má qualidade de original. Depois temos um problema recorrente que é a abertura de valas por causa de avarias na rede de águas e depois as valas são mal compactadas, mal tapadas e nós transformamos as vias numa espécie de pista de obstáculos em que passar por lá é andar sempre a saltar de cova em cova. Claro que isto é uma triste realidade, é um problema técnico difícil de resolver. Tem-se feito um grande esforço no sentido de melhorar a qualidade das intervenções que são feitas depois das avarias, depois da abertura de valas. Nós temos mesmo que parar com a abertura de valas, ou seja, aquelas valas de atravessamento para passar fios e outras coisas não podem ser feitas, tem que se fazer atravessamentos aéreos e obviamente que a rede de águas essa tem que passar, mas ela tem que ser feita de maneira a ter o mínimo de avarias e é isso que se tem vindo a tentar fazer para evitar a degradação dos nossos pavimentos. Houve uma fase em que não houve cuidado nenhum com isto e o resultado é que nós temos aí muitos troços que a própria abertura da vala depois torna-se se calhar em buraco e cria aqui desconforto a quem conduz. A abertura da vala transforma-se depois num problema que nunca fica bem tapada, depois salta um bocado, depois abate, depois, enfim, e outra coisa são as tampas, que é outra irritação. As tampas das caixas de visita, não há nesta terra uma que esteja devidamente alinhada, ou está mais alta ou está mais baixa, parece que são raras parece que alinhadas. Acertar é que nunca se consegue. De maneira que tudo isto são problemas que é preciso resolver e é preciso alterar hábitos e alterar a maneira como nós nos relacionamos com os pavimentos. Particularmente quem tem responsabilidades de infraestruturas, que é o caso da Câmara com a água, ou o caso da eletricidade e dos telefones noutras zonas. E tem-se vindo a fazer um grande esforço no sentido de disciplinar tudo isto, só que é muito difícil de o fazer, porque estamos perante muitas décadas de tradição de
partir e pronto. Presidente, só em São Sebastião serão 9 caminhos e canadas a serem intervencionadas. Já há plano para que haja trânsito regular E são tudo pequenas coisas, felizmente. Que já estão organizadas. Aí não há grandes problemas. Onde há problemas, neste momento está a concurso uma via que vai dar grandes sarilhos, que é o Lameirinho. Ou seja, a estrada está uma miséria, a ligação entre a rotunda, porque da rotunda para cima é regional, ou seja, a estrada que nós já falamos já há uns tempos. Sim, a estrada municipal começa na rotunda e para baixo, ou seja, para o centro da cidade. Nós fizemos o troço até ali junto à ermida do Desterro, e agora do Desterro até à rotunda aquilo está miserável e tem que ser feito. Até porque agora até abrange um grande volume devido às obras que estão a decorrer na circular. Bom, o caminho também está todo partido, tem as tampas todas desalinhadas, tem uma rede de águas a prestar de substituição, portanto ali vai acontecer uma grande intervenção que está neste momento a concurso público para que os empreiteiros possam apresentar as suas propostas e, portanto, nós temos a intenção de a iniciar neste verão. Ali a questão é complexa porque não é apenas uma repavimentação, é uma substituição das redes de águas, o que demora bastante tempo. E é num ponto nevrálgico da cidade. Já foi criado aqui um plano de desviar o trânsito, ele é para ser feito por troços, mas claro que o desvio de trânsito para dentro do bairro Lameirinho, que é o que vai acontecer em vários troços, não é boa solução, porque obviamente que as estradas, as ruas do bairro não foram pensadas nem têm estrutura para receber tanta. Portanto, vamos ter ali uns meses de problemas, mas mais uma vez é uma questão inevitável, porque na verdade aquela via no estado em que está não pode continuar, portanto é preciso mesmo resolver o assunto. E outra todos via, querem melhorar a sua rede, certamente, da água em casa. Toda a gente gosta da obra feita, mas ninguém gosta da obra a fazer-se. Há que ter paciência também. Pois há que ter paciência, mas na verdade vai ser um tempo difícil. Outra obra que também está neste momento a seguir os seus trâmites, e já falamos nela aqui, é ali a zona das Bicas, que também é outra que vai ter um impacto sobre o trânsito a caminho da Terra Chã, porque é uma zona de ligação entre aqui a cidade e a Terra Chã. Também abarca muito trânsito aquela muito zona. Trânsito, e portanto também aí vai haver um fecho durante bastante tempo, porque também é uma substituição integral. Existem poucas alternativas. Nós resolvemos não arrancar já com essa obra para acabar a obra que está a acontecer na ligação no Espigão do Posto Santo, que não é uma boa alternativa, mas é a alternativa possível, e nesta altura muita gente do Posto Santo está a vir pelas Bicas exatamente para evitar o problema que está a acontecer na rotunda. O trajeto que faço a Praia da Vitória para aqui faço pelas Bicas. Pronto, a coisa está assim e, portanto, nós temos que ir doseando estas intervenções de maneira a não criar obstáculos demasiados, portanto tem que se fazer uma coisa de cada vez, mas a verdade é que é também uma estrada que tem grandes necessidades. Outra intervenção que está a ser preparada é aqui para a zona oeste, o chamado Caminho de Cima, entre as 12 Ribeiras e São Bartolomeu. Também apresenta desgaste já há alguns anos. Tem muitas zonas desgastadas, tem zonas em que houve ali uma vacaria e o pavimento quase desapareceu. O pavimento dissolveu-se, e depois também tem alguns danos causados por várias enxurradas que ali aconteceram nos últimos anos e que tinham a ver com problemas nas ribeiras. Os problemas das ribeiras foram resolvidos, já se fizeram as novas pontes, já se resolveu isso para a água não vir para o caminho, agora falta mesmo resolver a parte do caminho. E, portanto, é outra intervenção que estamos a preparar, mas aí o impacto é bem menor, porque é uma zona com trânsito bastante moderado em relação ao resto. Mas, pelo menos, estas duas, as Bicas e o Lameirinho, vão ser 2 quebra-cabeças para quem entra e sai na cidade. Presidente, podemos preparar também as pessoas para uma alteração ao trânsito que irá acontecer depois da central de caminhonagem estar pronta aqui, mesmo ao lado do Rádio Clube de Angra? É verdade, mesmo aqui diante da janela do Rádio Clube de Angra vamos ter que fazer aqui algumas alterações. As pessoas já devem ter reparado que há uma obra que neste momento já tem um grande volume, já se aproxima do fim, aqui ao lado das piscinas. Aquela obra, e há muita gente que ainda não percebeu o que é o terminal de caminhonagem. O que é o terminal de caminhonagem? É o ponto de chegada e de partida de todas as carreiras aqui do Concelho de Angra, eu diria mesmo da ilha, porque também as carreiras da praia vão passar a entrar e sair dali. Ou seja, para que todos os ouvintes percebam, deixa de haver paragem de autocarro, excepto os minibuses, na Praça Velha e noutros locais que são habituais, passa a ser tudo aqui no Cerrado de Bailão. Vai-se concentrar aqui no Cerrado de Bailão as partidas e as saídas de todas as carreiras que têm, enfim, o destino aqui na cidade de Angra,
vai-se densificar a rede de transporte urbano, ou seja, os minibuses vão passar a ir para mais sítios e com maior frequência, também eles todos a partir aqui do Cerrado de Balhão, portanto o Cerrado de Balhão passará a ser uma espécie de nó no transporte rodoviário aqui na cidade, eu diria mesmo na ilha, porque depois isto acaba por convergir tudo aqui. Isto implica fazer algumas alterações aqui na avenida, de maneira a criar uma via de entrada e uma via de saída, ou seja, aquela faixa central que agora existe passará a ser uma faixa que vai funcionar para entradas e saídas, portanto é uma faixa de manobra, portanto vamos ficar com uma faixa a subir, uma faixa a descer e no centro uma que permite entrar e sair no Cerrado de Balhão com maior facilidade e evitando que o trânsito pare quando seja preciso nada entrar de complexo, a sair. mas para que as pessoas se preparem que, assim, quem normalmente chega ao semáforo do Fanal em segunda faixa e quer subir até Altas Covas vai ter que o deixar de fazer, sim, vai ter, porque essa faixa, a faixa central passará a ser uma faixa de manobra para quem quer entrar no Cerrado do Balhão a sair ou quem quer virar para São Pedro a sair, ou seja, é uma faixa para quem não quer seguir em frente e quer virar para qualquer um dos lados. Isto também está ligado a uma alteração que está a ser preparada do Alto das Covas para o tornar mais funcional. Neste momento o Alto das Covas tem sérios problemas, inclusive não cumpre as regras do Código da Estrada, ou seja, quem suba aqui pela avenida acima atravessa em contramão a caminho de São Pedro e, portanto, é preciso pôr ordem nisso e para colocar lá a estátua do Corte Real, que já está feita, que está, as pessoas, alguns já ouviram, está lá no átrio de entrada da Câmara, está lá um Corte Real em bronze, cujo objetivo é vir aqui para Alto das Covas, está à espera de poiso, está à espera de poiso e por isso há aqui um conjunto de alterações que vão acontecer aqui nesta zona e que têm exatamente a ver com a operacionalização do terminal rodoviário, de maneira que os autocarros entrem e saiam com maior facilidade e também melhorar o funcionamento disto, de maneira que deixe de haver tanta calçada amassada, porque os autocarros a passar pelo centro da cidade estão a dar cabo da calçada. Estamos a falar de uma cidade de património mundial, portanto... E que tem casas que ficam fendilhadas e é um conjunto de problemas, e também para melhorar a comodidade de quem usa o autocarro, que passará, por exemplo, todos os autocarros que vão para a Zona Leste passarão pelo hospital, o que também resolve um problema, porque uma boa parte das pessoas vêm aqui ao centro da cidade para depois apanhar um minibus para ir para o hospital e, portanto, já ficam diretamente onde... Deixam de ter essa limitação e passam a ficar onde querem ficar, portanto, melhora-se bastante a vida das pessoas, mas claro que tem aqui algumas pequenas alterações aos nossos hábitos e são 6 meses de briga, mas depois passa. Depois passa e a verdade é que o hábito, ao fim dos tempos, passa a tornar-se novo hábito. Novo hábito, é verdade. Presidente, para terminar, temos que falar inevitavelmente das São Joaninas. Foi apresentada a Feira Tauromáquica, já foram apresentadas o cartaz, etc. Há ideia de número de possíveis marchas que possamos ter nas estradas? Sim, nesta altura, últimos números que me deram, números de ontem à tarde, tinha 19 marchas para um retorno nas São Joaninas. Cabem num dia, ainda bem, porque está senão bom. Temos que fazer duas noites de São João. Senão lá tínhamos nós a discussão eterna sobre as noites de São João. Estamos nos limites, portanto a coisa correu bem. Portanto não é preciso mais marchas do que estas. Portanto, teremos tudo indica que teremos umas São Joaninas dentro da normalidade e com o povo a voltar à rua. Que é verdade, isso é que é a questão mais importante, é que as pessoas voltem à rua, que o convívio volte às nossas vidas e, portanto, que a gente também ultrapasse aqui este... A própria economia ganha aqui um pulmãozinho de ar. E não é só a economia, é as nossas vidas, porque mais importante do que as questões estritamente económicas estão as questões do convívio e da vivência. Portanto, há aqui... enfim, condições para nós voltarmos à nossa vida normal. Esperemos que não aconteça nada pelo caminho que nos descarrile, porque, enfim, nesta altura temos que ter aqui alguma prudência. Mas pronto, tudo indica que a normalidade voltará, portanto temos pelo menos 19 marchas. Quando eu vi estes números ainda faltavam umas horas para o encerramento, pode ter aparecido mais uma ou outra, mas pelo menos 19 já lá estão. Sim, mas já é um bom número para aquilo que foram 2 anos de São Joaninas online, é verdade. De outro formato que não deixaram de existir, porque a marca São Joaninas é bastante importante aqui para a cidade. Super importante, aliás, não é apenas para a cidade, para a ilha e mesmo para o arquipélago. Neste meio das São Joaninas são uma das marcas grandes desta terra. E temos que a preservar mais uma vez com a realização. Presidente, uma vez mais, muito obrigado por este bocadinho neste sábado. A quem nos ouve, continuação de um bom fim de semana, neste caso de um bom sábado também, até daqui a 15 dias. Obrigado, Presidente.
Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.